Hoje nós vamos ouvir uma história sobre o Convento da Penha. O título da história é Uma Casinha Lá no Alto. Quem escreveu e desenhou a história foi Ilvan Filho. Bem lá no alto do céu, quase encostando em uma nuvem e em outra, muito acima da sua cabeça e do seu chapéu, lá vai a minha pipa, a mais bonita que tem. Enquanto olhava para cima, vendo as manobras que ela fazia, dançando no azul celeste, reparei numa casinha, lá no alto do morro, pertinho do céu. Sem precisar de muita rima, no peito, o desejo que batia era ir onde estava aquela casinha, e lá empinar a minha pipa, no mais alto do alto do alto. E se eu a soltasse e ela fosse para o espaço, eu nem ia pedir socorro, ia ficar só admirando, no alto do morro, na distância, ela voando e sumindo. Olha só que cisma, quero mesmo ir lá com a minha pipa. Vou perguntar à minha mãe, que sabe de tudo nesta vida, como se faz para chegar nesse lugar que encantou tanto a minha vista. Aquela casinha é o Convento da Penha, meu filho, explicou a mãe do menino. Ela é dos mais conhecidos pontos turísticos do Espírito Santo. Vem gente de todos os lugares para conhecer e visitar essa construção, que é uma das mais antigas e belas do Brasil do tempo colonial. Mas, mamãe, ela fica numa montanha muito alta. Não seria mais fácil terem construído o convento aqui embaixo mesmo? Seria sim, mas tudo tem uma explicação. Vou lhe contar uma história. Tudo começou há muito tempo, quando Portugal descobriu o Brasil e se tornou dona de todas essas terras aqui. Nosso país é e sempre foi muito grande. Por isso, naquele tempo, o rei de Portugal tinha muitas dificuldades de tomar conta de tudo por aqui. Então, um dia, ele teve uma ideia. Dividiu o Brasil em diversas partes que ele chamou de capitanias e as doou a vários senhores que iriam, então, governar e cuidar destas terras. Um deles, chamado Vasco Fernandes Coutinho, chegou aqui em 1535 com a sua caravela para tomar posse das terras dele. Todo o nosso estado, o Espírito Santo, era dele. Quer dizer, assim ele pensava. Antes do primeiro português pensar em chegar aqui, o Brasil já era habitado pelos índios. A casa deles era aqui e não gostaram nadinha de ver os homens brancos querendo tomar o que era deles. E assim, os colonos e os índios viviam lutando e disputando a posse das terras. As coisas só começaram a se acalmar com a chegada dos missionários. Eles eram padres e religiosos que vieram para ajudar a pacificar os índios e a colonizar o Brasil. Um desses religiosos era o Frei Pedro Palácios, que veio catequizar o Espírito Santo. Ele chegou aqui em 1558 e encontrou abrigo numa caverna embaixo de uma montanha. Para lá, ele levou seus pertences, umas poucas coisas e um painel de Nossa Senhora. Depois de fazer suas orações e se admirar pela beleza da natureza da região, foi dormir. No dia seguinte, logo ao acordar, ele tomou um susto. Pensou que podia ainda estar sonhando e então se beliscou, esfregou bem a vista e abriu os olhos de novo. Ele não estava sonhando, estava bem acordado, e o susto que ele tomara tinha seu motivo. A imagem da sua santa querida tinha sumido. O Frei saiu correndo a procurar pelo painel. Olhou em cada buraco que encontrava,
Procurou no alto das árvores e atrás de cada moita. Revirou a areia da praia e não achou nada. Alguns colonos, vendo o corre-corre do Frei, se ofereceram para ajudar. Depois de muita procura, foi Chico Mico quem achou o painel da santa. Ele estava no alto da montanha, entre duas palmeiras. O Frei Pedro Palácios ficou muito agradecido e, com todo o cuidado, levou a imagem de novo para a caverna que o abrigava. No outro dia, quando o Frei despertou, logo viu que a santa havia desaparecido outra vez. Foi todo mundo procurar o painel da santa mais uma vez. E, de novo, foi o Chico Mico que a encontrou, no mesmo lugar do dia anterior. Alguns colonos não gostavam de Chico Mico, que era muito moleque brincalhão. Então, o acusaram de estar roubando a imagem e fazendo de bobo todo mundo que a estava procurando. Depois de rir muito de todos, ele aparecia e dizia que a encontrara por acaso. Era mais uma molecagem dele. Não adiantou ele jurar que era inocente. Ninguém acreditava. Resolveram prender o Chico por uma semana para que ele aprendesse uma lição. O Frei, como ainda era novo no lugar e não conhecia direito nem o Chico e nem as outras pessoas, não sabia o que pensar. Então, voltou com um painel para sua caverna e foi rezar por Chico Mico. No terceiro dia, ao amanhecer, o Frei acordou, olhou para o canto onde tinha guardado a imagem da santa e... surpresa! Ela tinha desaparecido de novo. Ele foi procurar os colonos que foram procurar o Chico e o acharam preso, no mesmo lugar que o tinham deixado. Ele tinha falado a verdade, então. Não tinha roubado a imagem. Ele era inocente. Mas onde estava a imagem da santa, então? Eles a acharam no mesmo lugar das outras vezes, em cima da montanha, entre as duas palmeiras. Frei Pedro Palácios percebeu então que era um sinal de que a própria Nossa Senhora queria estar ali no alto, de onde podia olhar melhor o seu povo. Naquele lugar, o Frei construiu uma capela para a santa, que depois se tornaria o convento que conhecemos hoje. Por isso, meu filho, respondendo à sua pergunta, sim, teria sido muito mais fácil construir o convento aqui embaixo, mas ele não seria tão belo e não nos encheria de tanta admiração como esse que está lá no alto nos faz sentir. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho mais certo. Que lindo, mamãe! Venha, vamos, sem demora, visitar o convento agora. Quero de perto ver esse lugar de tantas histórias que acabei de conhecer. Vamos, mamãe.